Eu poderia viver e ter uma vida muito plena só lendo, absorvendo. Ter a oportunidade de escrever e de participar disso é um presente maior ainda. Comecei a entender que o livro, a literatura e a contação de história sempre foi uma ponte mesmo da minha existência com o mundo. E aí, quando eu vi isso, assim, baile funk, Shakespeare, né, aquela coisa sagrada, né? O maior escritor de todos os tempos e tal, misturado com baile funk, assim, aquilo me deu um choque, assim, e um choque bom, de eu entender que tudo poderia ser misturado, assim, que toda a bagagem que eu tinha de literatura e de vida, elas estavam se cruzando. Esse é o Giovanni Martins, escritor carioca que logo no lançamento de seu primeiro livro de contos, O Sol na Cabeça, foi aclamado pela crítica e já traduzido para vários idiomas. Giovanni está prestes a lançar seu segundo e aguardado livro, Via Ápia, e a gente conversou aqui sobre a sua relação com a literatura, a escrita e, de quebra, ainda falamos sobre a arte de caminhar, algo que eu também sou um grande adepto com meu trabalho fotográfico como Cartier-Bresson. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade. Mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade, da expressão artística e criativa como um meio de revelar e nos conectar com a nossa essência. Para quem quiser mergulhar nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocreativa.com. Eu, que tento tanto entender aqui quais são as obras que marcaram as pessoas, me lembro da primeira vez que tive contato com o trabalho do Giovanni. Fiquei chapado. Seu conto, Rolezinho, tinha sido publicado na revista Piauí. O conto, assim como os outros do seu primeiro livro, mostram a realidade de personagens das comunidades do Rio de Janeiro. Jovens e crianças cujo mundo interior eu nunca tinha tido oportunidade de ver tão de perto. Sol na Cabeça teve um efeito tão profundo em mim, daqueles que só uma grande obra da literatura tem, de fazer não só você ampliar a sua perspectiva de mundo, mas também de poder revisitar a sua história, descobrindo camadas que sempre estiveram lá, mas que você ainda não tinha habilidade ou capacidade para compreender. Quando eu conversei com Giovanni, fui percebendo que desde cedo a literatura para ele também tinha esse papel central, numa compreensão profunda da sua existência. Fico me lembrando muito de histórias que eu ouvia quando era criança, principalmente da minha avó materna. Adorava contar histórias da vida dela, histórias da família, dos vizinhos, dos lugares onde ela morou e tudo. Então, lembro muito desse fascínio que eu tinha com essas histórias que várias vezes eram histórias repetidas, que eu já tinha escutado 10, 15 vezes. Naturalmente, virei o neto favorito da minha avó, né? Porque o normal são os netos fugirem, né, nesse momento que a avó começa as histórias, e eu estava ali sempre pedindo para ela contar mais e querer saber mais detalhes. Então, lembro muito desse fascínio, assim, muito pequeno, e ouvindo essas histórias, que eram histórias da vida, assim, histórias de ver televisão pela primeira vez, histórias de como é que foi para enterrar um primo, e aí todo um perrengue para poder conseguir fazer tudo isso, e ela contava tudo com muitos detalhes e tal. Então, eu lembro muito desse fascínio. Lembro muito também poder, assim, que eu sempre via que a pessoa que contava uma história, de alguma forma, essa pessoa brilhava para mim. Primeiro começou com a minha avó, assim, esse fascínio que eu tinha por ela, mas depois eu fui percebendo que os meus amigos que contavam histórias melhores eram os que eu gostava mais, eram os que eu queria estar mais perto e tal. E aí, logo nesse meio tempo, eu descubro o livro, né? Que é um objeto que tem essa função de registrar uma história, de contar uma história. E esse objeto me marca muito, e uma das cenas que eu me lembro perfeitamente é a primeira vez que eu entro na Bienal do Livro e vejo aquela coisa enorme, lotada de gente, e tudo ali girando em torno do livro, aquele objeto recém-descoberto,
que eu já considerava pra caramba, que merecia todas aquelas homenagens, assim, eu conseguia reunir todas aquelas pessoas, assim. Eu adoro futebol também, mas eu só fui ir no estádio de futebol muito mais velho. Então, eu acho que o encantamento que eu teria indo no estádio de futebol naquela idade, ali com 6, 7 anos, eu tive também Bienal do Livro. Assim, eu acho que isso foi importante também para a relação que eu desenvolvi com a literatura ao longo da minha vida toda. Quase como que se na Bienal você tivesse visto que o mundo também valoriza o que você valorizava, né? E eu estava entendendo, assim, é tipo você está conhecendo uma pessoa e você está achando aquela pessoa muito legal e tudo, aí de repente você conhece os amigos dela e vê como os amigos dela amam aquela pessoa mesmo. E aí você fica mais encantado ainda, né? Porque você descobre que tem várias outras camadas, esse tipo de relação. Na última Bienal que teve no Rio antes da pandemia, eu participei e tive a felicidade de ter a presença dos meus sobrinhos ali, né? Foram assistir, depois a gente passeou na Bienal e eu ficava assistindo eles, vendo aquilo também, sabe? Porque a coisa é muito grande, o teto tem 4 metros de altura, sei lá, é tudo enorme, assim, e a criança, né, vendo tudo perspectiva mais de baixo, assim, e tudo fica maior e mais estranho. Engraçado que você está falando sobre livro, né? Mas eu quase poderia fantasiar que você estava falando aqui sobre uma crença, sobre uma religião. É uma coisa que você recebeu da sua avó e que você está passando adiante para os seus sobrinhos. E na Bienal como um templo, um lugar de respeito a isso. Eu enxergo muito um lugar religioso, no sentido de ligar com a própria existência, né? Do sentido da vida. Muita gente contam da primeira vez que eles estavam fazendo uma obra ou tomando em contato com, no seu caso, poderia ser escrita, mas eu acho que tem uma coisa assim muito de sacerdócio, a coisa que você recebe da sua família, que você passa adiante, um lugar que estrutura a tua noção da, da existência, sacou? Totalmente. Assim, um tempo para cá, fazendo reflexões, né, sobre o que está acontecendo na minha vida, o que tem se desenrolado até aqui, eu comecei a entender que o livro, a literatura e a contação de história sempre foi uma ponte mesmo da minha existência com o mundo. E sempre serviu para me ajudar a explicar esse mundo, a me ajudar a me conectar com esse mundo, sempre me ajudou a conseguir também me comunicar com o mundo de dentro para fora e sempre agiu nessa chave do significado, assim, sempre deu muito sentido às coisas. É uma relação muito antiga e que é constantemente renovada. Sempre estou descobrindo coisas novas, novos autores, novas leituras, novos livros. Assim, né? Eu gosto de procurar nos sebos, criar relações com livros novos que já são velhos pra caramba. Então, sim, acho que tem um lugar religioso na minha vida mesmo, o contato com a literatura e produzir literatura também, assim, e aí já vira outra coisa, mas eu poderia viver e ter uma vida muito plena só lendo, eu acho, assim, só absorvendo. Ter a oportunidade de escrever e de participar disso é um presente maior ainda. Foi muito importante para mim ter tido toda essa formação e antes de começar a escrever. Na verdade, eu comecei muito cedo, né? Mas escrever diferente, assim. Não demorou muito, não. Eu já comecei a escrever logo em seguida, de descoberta, ali no final da minha adolescência, começo da vida adulta, que mudou completamente a maneira como eu escrevia. Já escrevia fazia bastante tempo e mudei totalmente. Foi um momento que eu acho que teve um encontro, assim, de toda a relação que eu tinha com a leitura e com os livros, e eu consegui equilibrar aquilo com a relação que eu estava começando a construir com o mundo real. Assim. Existiu um momento de descoberta, assim, de identidade muito forte. 2012 e 2013 foram os anos que teve essa mudança. Tem alguma cena que você acha que representa essa mudança? Tem algumas cenas, assim, que representam bem essa mudança. Talvez a mais marcante de todas, a primeira, né, foi quando eu cheguei no André Murroá, que é uma escola estadual ali na Gávea, a convite do Márcio, que eu, enfim, posso contar a história depois, mas que a gente tinha se conhecido no ponto de ônibus e tal, ele me chamou para ir dar uma olhada lá na oficina de teatro dele. E quando eu cheguei lá, eles estavam ensaiando uma peça que chamava Shakes Funk. E aí a ideia eram cenas das peças de Shakespeare, de várias peças,
dentro de um contexto de baile funk. Então tinha umas outras cenas no baile e tal, e do nada começava a rolar uma Megera Domada, que era o casal brigando no baile, aí rolava um Romeu e Julieta, e assim ia. E isso foi muito chocante, porque eu nasci em Bangu, né, na favela, ali na Vila Aliança, e depois eu mudei para o Vidigal, mas tinha muitos problemas com essa questão do território, assim. Primeiro porque quando eu morava em Bangu, eu não sabia que eu era pobre, nem nada. Então nunca tinha pensado muito sobre origem enquanto eu morava em Bangu, tá ligado? Nunca tinha pensado. Para mim era normal Uhum. morar naquela rua, morar naquela casa e tal. Tinha uma galera na minha rua que tinha mais dinheiro que eu, tinha uma galera que tinha menos, e estava tudo bem. Quando eu mudei dali, foi quando começou a minha reflexão sobre o território. Eu só tinha 12 anos de idade. Mas começou essa reflexão porque todo mundo em Bangu ficou assim, nossa, ele se mudou pro Vidigal, no meio de um morro perigoso, não sei o quê. E, tipo assim, quando eu vi, eu achava o Vidigal muito mais interessante do que onde eu morava, tá ligado? Inclusive, mais bonito Uhum. também. Mas ficava ouvindo as pessoas falando que eu tinha mudado para um morro, para uma favela e tal, como se onde eu morasse não fosse. Também comecei a ouvir as pessoas do Vidigal falar sobre Bangu, que era longe pra caralho, que quem morava lá no seu trabalho tinha que ficar vindo pra Zona Sul. Tá? Então eu fiquei meio no meio disso, assim, não pertencia, não concordava com nenhum dos dois, assim. Então fiquei meio com muitos conflitos com isso, assim. E também a minha família toda ela vem de várias favelas, né? Minha mãe conheceu meu pai no Morro de São Carlos e tal. Uma época que era muito difícil ser favelado nos anos 60, anos 70 e tal. Então, minha mãe sempre teve uma resistência muito grande a essa figura do favelado, da favela. Ela educou a gente falando que você pode morar na favela, mas você não precisa ser favelado, assim, recusando esse modelo, querendo construir uma outra coisa. E eu já era uma criança estranha, que gostava de livro, que gostava de tudo, então, de alguma forma, já estava tudo meio pronto para, tipo assim, ele está se preparando para sair desse lugar aqui, desse contexto e tal. Os livros que eu lia com 12 anos de idade eram livros best-seller da época, eram os Dan Brown, da vida e tal, coisas assim. Uhum. E lia bastante Drummond também, né, por causa do livro escolar, né? Ele sempre estava muito presente no livro didático. Então era muito, a minha visão de literatura era muito essa, assim, nessa idade. Quando eu mudei para o Vidigal, eu comecei a ter menos amigos, né? Tava me mudando e tal, uma certa dificuldade de me entrosar. E aí eu comecei a ler mais ainda, né? Comecei a ler mais coisas da literatura brasileira, comecei a criar um entendimento da literatura mais forte, comecei a escrever com mais frequência, criava meus blogs e tal. Só que até então, até essa cena em 2012 que eu estou te falando, até então eu estava fazendo uma literatura que não tinha absolutamente nada a ver com a minha vida, tá ligado? Estava inventando coisas que eu não Uhum. sabia, mas que eu estava emulando de alguma forma as coisas que eu lia, porque eu achava que esse era o caminho, que eu achava que isso era escrever, assim, falar sobre certos temas, assim. Soar como os livros que você lia, né? E não como a tua realidade. Exatamente. E aí quando eu vi isso, assim, baile funk, Shakespeare, né, aquela coisa sagrada, né? O maior escritor de todos os tempos e tal, misturado com baile funk, assim, aquilo me deu um choque, assim, e um choque bom, assim, de eu entender que tudo poderia ser misturado, assim, que toda a bagagem que eu tinha de literatura e de vida, elas estavam se cruzando, assim. Isso, lógico que eu não entendi exatamente essa cena, mas foi o começo, né? Aí depois eu comecei a participar da FLUP, e a FLUP acontecia cada semana numa favela diferente, comecei a circular em várias favelas, fui desenvolvendo um senso de identidade e de pertencimento que eu não tinha e fui entendendo a potência disso, né? Tanto temática quanto estética. Foi quando a vida real e a vida que eu construí, essa relação que eu construí com a literatura se cruzou e eu consegui começar a fazer a literatura que eu faço hoje, que é uma literatura, acima de tudo, é sincera, né? Tipo assim, que vem de um lugar que é muito meu, muito nosso, assim, de quem compartilha essa vivência comigo. É como se esse Shakes Funk tivesse te dado permissão para, tipo, você começar a falar da sua realidade, porque você não via essa sua realidade sendo retratada nesse espaço sagrado da literatura, né? Exatamente. Em 2012 mesmo saiu o primeiro livro da FLUP e foi absolutamente transformador para mim. Ver autores de várias favelas do Rio escrevendo sobre códigos que eu dominava muito bem e que eu conseguia acessar de uma forma diferente.
Então, eu tinha acessado muito a literatura a partir de um viés, que era o viés do descobrimento, da descoberta, da estranheza, né? Via uma coisa que era muito estranha e aquilo me fascinava de alguma forma. Era, sei lá, uma forma de viajar também, né? Quando você se depara com uma outra cultura e tal. E ali eu vi uma outra moeda da literatura, que é o reconhecimento, que é quando você consegue, de fato, se ver, se reconhecer, se repensar. Eu acho que os dois são fundamentais, é importante ter tudo. Sim, mas é uma mudança de chave da descoberta para o reconhecimento muito importante, né, cara? Eu acho que aí é a diferença entre um leitor e um escritor, né? Pode crer. Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra? Qualquer tipo, livro, música, filme. A primeira obra que eu fiquei absolutamente enlouquecido foi Diário de um Detento, dos Racionais de Homicídio. Capítulo 4, versículos 3 também tinha uma coisa forte, assim, mas tinha uma coisa do beat, tinha uma coisa daquele flow agressivo. Minha intenção é ruim. Eu fiquei muito impactado com aquilo também, mas o Diário de um Detento tem essa coisa da história, assim, né? É uma história mesmo. Estou mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé. Você está contando uma história toda em rima, então é uma poesia. Enfim, eu fiquei muito impressionado, né, com isso. Falando de esse disco que saiu em 97, né? Eu me lembro de eu louco com isso já no final dos anos 90, começo dos anos 2000, então com uns 9 anos de idade. Era uma febre, né? É uma música de 8 minutos, uma história enorme, né? De várias pequenas crônicas da vida desse detento, tanto lá dentro quanto vislumbrando fora, passado, o que poderia ser, enfim, é uma poesia muito complexa mesmo. E eu lembro de decorar essa letra, assim, com 8, 9 anos de idade e ficar cantando isso em um loop eterno. É muito louco pensar nessa letra na boca de uma criança de 8 anos de idade, mas era o que rolava, assim, na verdade era não só eu, foi uma coisa com todos os meus amigos da minha época ali. E Racionais tem isso, né? Em favela eu sinto que Racionais você passa com a minha geração, né? Você passa por várias fases com Racionais. Você ouve, você aprende a cantar todas as músicas antes de você ter antes de você ter as ferramentas para entender elas. E aí quando você fica mais velho e consegue entender, você já sabe todas as músicas. E aí você tem um outro contato com a música. Quando você descreve a tua relação com essa obra, até conectando com a escuta das histórias da tua avó, e eu acho que a tua descrição que você fez de como a pessoa vai decorando antes de ter as ferramentas e aquilo ali se internaliza, isso para mim também parecia que é como se você estivesse descrevendo uma oração, porque a oração ela vai para esse lugar estruturante, que é através da repetição, e aquilo vai dando uma estrutura mesmo para a compreensão da realidade. Tem muita gente que fala que ciência é religião, porque ela diz de onde a gente veio, explica onde a gente está e explica para onde a gente vai, né? Ela dá o sentido da vida. Sim. E é muito interessante como tua relação com a arte ao longo da tua vida, eu sinto muito também esse lugar estruturante do sentido, sacou? Então você tem ali a contação das histórias, você tem dos sermões, você tem as orações, o próprio templo, né, da Bienal. É muito maneiro, é como se você estivesse preenchendo todos os lugares que a religião ocupa com a arte. Interessante pensar por esse viés, porque é absolutamente possível, né? Eu sempre, já faz um tempo, faço a reflexão de como a relação com a literatura e com a arte como um todo, com a música, com o cinema, foi o que me forjou mesmo, como ser humano, cidadão e tal, amigo, filho, namorado, todas as faces, assim, eu sinto que passa tudo por isso, assim, meu entendimento do mundo, né? E eu acho que isso está em todo mundo, tá ligado? A arte ela vai estruturar todo mundo de formas diferentes. Todo mundo viu desenho animado quando era criança, assim, todo mundo tem uma música preferida e tudo. Só que nem todo mundo vai se interessar, né, em fazer isso ou em conhecer de uma forma mais profunda. Para mim, aconteceu de uma forma muito natural, assim, e é muito curioso.
pensar que desde criança eu já tinha ideia de que queria ser artista, mas eu acho que isso tem uma coisa não só religiosa, mas social muito forte também no meu caso, que era o fato de ter crescido completamente aterrorizado com o mercado de trabalho. Morava em Bangu, minha mãe morava em Bangu, morava com minha avó, minha mãe morava do outro lado da rua. Minha mãe trabalhava em Copacabana, trabalhava de terça a domingo em Copacabana. Então, quase não via minha mãe durante esse período, apesar de a gente morar muito próximo. O único dia que eu conseguia vê-la era na segunda-feira, que passava uma parte do dia dormindo. Talvez por isso também a cena da Bienal seja tão forte na minha vida. Assim, era um momento que eu estava com a minha mãe, muito raro, assim, de ver ela conseguir sair desse lugar e levar a gente para curtir um lazer e tal, com meus irmãos. Imagina, crescendo vendo essa situação ali da minha mãe indo e voltando de Bangu para Copacabana todo dia, e outras pessoas que eu conhecia pedir dinheiro, via a pessoa trabalhando todo dia, pedir dinheiro, a pessoa falando, não tenho dinheiro. Eu ficava tipo assim, cara, trabalhar deve ser uma merda, né? Não fica trabalhando e não tem dinheiro. Enfim, eu morria de medo. Eu já desde criança morria de medo disso acontecer comigo. Eu olhava assim para todos esses trabalhos e eu ficava assim, cara, não posso viver desse jeito. Isso era o meu maior objetivo quando eu comecei a ficar adolescente, era não ter isso. Tanto que eu entrei numa onda de que eu nunca ia poder ter carteira de trabalho assinada. Até eu chegar no teatro em 2012, eu estava muito perdido. Eu não sabia muito bem o que fazer ainda. Eu queria ser ator, queria ser músico, queria ser um monte de coisa. Eu estava muito perdido de não saber o que eu queria ser, mas eu tinha uma gana de quem sabia o que não queria ser, assim, com muita força. Já há muitos anos. E eu sempre vislumbrei que ser artista tinha a ver com fugir disso, tá ligado? Figura do compositor, figura do rapper. Tinha a ver com pessoas que eu conseguia ver, que vinham de lugares parecidos com o meu e que hoje em dia não precisavam ter um trabalho de carteira assinada e tal. Enfim, eu estou até falando de carteira assinada e hoje em dia a gente queria voltar para a carteira assinada. Você vê como é que nada é tão ruim que não possa piorar. Mas, enfim, na minha época, o que eu não queria era uma carteira assinada. Então, eu acho que tem muito isso, de também criar essa relação com a arte, de, tipo assim, de entender que aquilo era um lugar, uma possibilidade de me fazer escapar daquilo que eu mais morria de medo, que era me matar de trabalhar para não ter dinheiro, tá ligado? Que era o que eu via que todo mundo estava passando. Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que estava dentro de você estava sendo transformado em expressão artística? Eu me lembro de muitos momentos escrevendo, e escrever para mim é muito movimento, né? Então, eu fico escrevendo e andando, né? Sério? Eu escrevo no caderno, então na máquina, então no computador, eu tenho vários jeitos de escrever, mas é sempre andando. Quando eu estou escrevendo mesmo, eu escrevo um pouquinho, levanto, ando um pouco pela casa, escrevo mais um pouquinho. Então, o que me veio foram esses momentos, assim. Eu tenho para mim que quando eu ando, começo a andar pela casa, é porque eu não estou dando conta daquilo ali, tá ligado? Estou com a coisa na cabeça, estou com a tela ou com a folha, com a ferramenta ali na minha mão, eu sei usar, eu sei que eu sei usar. Só que eu faço um pouquinho e eu não consigo seguir, porque alguma coisa, assim, é uma ansiedade diferente de tudo que eu já tinha experimentado, que eu já experimentei, na verdade, que não tem nada a ver com essa ansiedade ruim que a gente sente às vezes, é uma ansiedade de saber, sei lá, é como se aquela coisa já estivesse pronta, mas ainda precisa ser materializado, e isso dá um nó no temporal mesmo, porque tu olha, a folha tá ali, tu tá no primeiro parágrafo, mas tua cabeça já tá no quinto, e eu chego muito rápido no final, né? Geralmente eu começo a escrever pelo final, então é como se a coisa já tivesse acontecido, mas ela ainda precisa ser feita. E aí eu começo a andar, eu tenho esse costume de andar. Então, quando você falou de uma cena, eu lembrei de vários momentos que eu estava assim, muito concentrado, muito focado em jogar aquilo ali, em materializar aquilo e vivendo essa espécie de ansiedade, de transe mesmo, de como é que aquilo ali vai ser materializado, né?
eu me lembrei muito desses momentos, assim, de eu olhando, levantando, andando e voltando, porque existem vários momentos, né, no meu trabalho, eu vejo, né? Tem um momento que é muito... Eu fico ali para resolver uma frase, para resolver um parágrafo que não tem a ver com isso que eu estou te falando. Tem a ver Sim. com uma coisa assim muito mais pragmática mesmo. Fala assim, mas essa frase aqui, ela não está encaixando bem aqui, não sei o que, não sei o que lá. E esses momentos, eles são muitos, assim, são, na verdade, a maior parte do trabalho, né? Mas de êxtase mesmo, plenitude, eu acho que está nesses momentos quando eu acho que a coisa extrapola o meu limite enquanto artista, extrapola o limite que eu tenho das ferramentas que eu uso, assim, que é o limite do lápis, o limite do teclado, que é onde eu sinto que a história já está ali e ela ainda não foi. Aham. E isso aconteceu agora nesse meu último livro algumas vezes, no final do livro. Tem capítulos que eu fiquei 2 semanas, 3 semanas para fazer o capítulo, assim, os capítulos que eu gosto, mas que foram assim, muito penosos para poder descobrir várias coisas e tudo. E tem alguns capítulos do final que eu escrevi em 2 horas, porque já tinha chegado ali, já estava ali 2 anos nisso, já estava chegando no final. Tudo me levou para esse estado emocional que me fez trabalhar no mesmo livro de uma maneira completamente diferente do que eu tinha trabalhado antes, mas que eu nunca teria chegado nela se eu não tivesse passado por tudo que eu tinha passado antes. Tá? Então, eu acho que é isso. Esse momento do transe é muito quando já encheu tudo, assim, né? Você sair mesmo e a mão dá vazão, muitas vezes. Fiquei pensando aqui, qual a relação que tu tem com o caminhar, ou com o andar, ou com o movimento? É uma parada que você usou ao longo da sua vida para te ajudar a lidar com os teus turbilhões emocionais? E aí tu se deu conta de que conseguia usar isso também? Ou uma coisa que apareceu por acaso? Como é que você enxerga isso? Eu sempre andei muito. Em Bangu, depois que eu fui para o Vidigal, eu ainda fiquei voltando para morar em Bangu, morando no Vidigal, ficava meio alternando assim, durante a adolescência. Em Bangu tem uma coisa que é muito grande, né? O bairro é muito grande. Aí não tem tantos ônibus dentro do bairro. Tem muita coisa que é longe para tu ir a pé, mas é muito perto para tu ir de ônibus. Então tu fica sempre meio sem saber como. Aí a gente anda muito de bike em Bangu. Então em Bangu tinha muito esse costume de andar de bicicleta. Andava Aham. muito de bicicleta, mas a bicicleta quebrava, eu andava a pé. Eu andava muito mesmo. E aqui na Zona Sul, quando eu morava no Vidigal, pegava um ônibus, tinha muito mais ônibus, né? Então tinha uma mobilidade maior nesse sentido. Eu estudava em escola pública, então colocava minha camisa da escola, ia para qualquer lugar, mas eu andava muito também. Gostava de andar aqui. Era um outro tipo de cidade, né? Que eu estava começando a descobrir e tal. Outro tipo de vegetação, muitas árvores, tem mar e tudo. Então eu tinha um fascínio pela paisagem quando eu me mudei para o Vidigal. Aquela vista incrível e o caminho do Leblon e para as coisas. Então eu andava muito ali e sempre fui assim de andar mesmo. Eu andava para tudo, andava com meus amigos, andava sozinho. E quando fui ficando mais velho, eu comecei a entender que eu gostava de andar mais do que eu precisava. Uhum. Porque no começo eu sempre encarei como uma necessidade. Eu preciso sair daqui, vou ali, eu não tenho dinheiro para ficar pegando ônibus, então eu vou andar. Quando eu fui ficando mais velho, eu fui percebendo que eu gostava de estar na rua, que eu estava sempre prestando atenção na conversa dos outros, que eu estava sempre vendo uma cena acontecendo e aquilo ali me marcava de alguma forma. E aí eu comecei a andar com intenção. Comecei a Sim. andar já procurando. Eu já comecei a sentar nos lugares para descansar perto de alguém que estava conversando, já prestando atenção no que a pessoa está falando e tal. Então teve essa virada no andar. Eu acho que eu ia ter que andar de qualquer forma. Sim. Mas teve uma grande virada quando eu entendi que eu gostava e que eu podia fazer isso de uma forma ativa, tirar coisas daquilo. Aí eu criei meus primeiros blogs. Isso quando eu ganhei meu primeiro computador foi em 2007. Lembro até hoje, foi uma coisa muito importante para meu desenvolvimento como artista, esse computador. E logo no primeiro ano, assim, eu já comecei a fazer blog e fiquei fazendo vários blogs. Todos eles eram sobre cenas da rua. Era cotidiano, assim, era uma coisa que eu imitava muito o Carlos Drummond de Andrade nessa época. Eu lia muitas crônicas dele no livro didático de português, sempre tinha muito Drummond, as crônicas dele no jornal. E eu comprei um livro também, era bem novinho, que é o Boca de Luar, que é uma seleção de crônicas dele que eu adorava. Eu escrevia muitas cenas assim que eu via na rua e tal.
muito imitando mesmo o Drummond nessa época. Mas ali eu comecei a entender que eu gostava de andar. Inclusive, nesse último livro que eu escrevi agora, eu tive essa dificuldade, né, de escrever durante a pandemia e escrever de uma forma completamente diferente do que eu sempre me acostumei a escrever, porque existe essa máxima, né, de escrever, é um negócio solitário e tal, e não é, né? Em algum momento vai ser realmente solitário, né? Aquele momento que Sim, você sim. está colocando no papel, aquele momento que você está revisando e tudo. Mesmo nesse momento, eu acho que ainda dá para não ser tão solitário. Eu gosto de ler para as pessoas próximas. Já não me sinto tão sozinho, assim, né? Quando estou sempre lendo e conversando sobre. Mas a maior parte para mim do trabalho de escritor, hoje em dia, eu entendo que é estar em relação com os outros. Que sem as outras pessoas, o escritor é ninguém. Não faz nem sentido que ele exista. Teu tipo de escrita, acho que passa muito essa visão. Você, tipo, aprendeu a andar, assim como uma pessoa aprende a escrever. E eu acho que tu Exato. incorporou o caminhar no teu alimentar artístico. E eu acho que esse lance da crônica, né? Que é uma arte do caminhar, né? Do observar. Enfim, que tem essa a ver com essa história do flaner, né? Desse lance de consumir a cidade. E eu fiquei Aham. viajando aqui que você é tão isso que quando você está escrevendo, você engana o teu corpo para ele achar que ele está passeando, sacou? Talvez. Até porque é muito engraçado você falou isso, né? Você vai aprendendo o teu ofício, a vida, né? Então, muitas vezes eu já começo os textos na rua. Sim, mas é que a escrita, tu aprende certas coisas, como a arte de aprender a caminhar, você não aprende, tem que ser meio autodidata, sacou? Você pegou ali um pouquinho de Drummond, você pegou aí umas outras coisas e você aprendeu meio que sozinho, sacou? Porque você foi buscando. Não, total, assim, eu acho que é isso, que o trabalho do artista, cada um vai descobrir o seu, né? No fim das contas, vai ser isso. Suas ferramentas, descobrir quais são elas, o que você sabe fazer bem, o que você já não manda tão bem, e vai pegando os caminhos e seu método, né, de trabalho. E nesse sentido, andar é isso. Você falou, eu comecei a me lembrar de muito. Antes eu fazia isso hoje, muito mais do que faço hoje em dia, até que era já começar a narrar as coisas na cabeça enquanto eu andava. Eu estava falando contigo agora e pensando como é que está sendo especial mesmo, voltar a caminhar pela cidade e ocupar esses espaços e ver mesmo a vida acontecendo. Senti que eu fiquei muito preso na minha cabeça nesses últimos tempos dentro de casa. Eu acho que por isso também que a gente talvez tenha se conectado com o Cartier-Bresson, sacou? Porque isso é a minha maneira de explorar a rua também. A mesma viagem, ficar ligado nas tramas que estão acontecendo. Só faço a mesma coisa, só que eu, pum, tiro uma Não, foto lá da parada. totalmente. Eu sempre me identifiquei muito com essas fotografias. É isso, admirando esse olhar, assim, né, de quem está conseguindo ver a cidade por aquela lente ali. Um exercício bem interessante e realmente muito parecido com o que eu acabo fazendo também. Teve algum momento da sua trajetória em que você quase pensou em desistir? O que acontece? Eu sempre fui bastante confiante no que eu queria fazer, até quando o meu trabalho não justificava essa confiança toda, tá ligado? Sei. Mas eu tinha muita confiança de que eu podia conseguir o que eu queria fazer ali, desde sempre. Uma coisa meio obcecada, obsessiva e até certo ponto delirante, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava muito fragilizado, que eu estava com muito medo, assim. Foi logo depois de eu ter passado por esse momento que eu te falei, de uma construção de uma identidade, ali em meados de 2012, 2013. Tinha acabado de passar por esse momento, e isso trazia tudo de maravilhoso que me trouxe para a minha vida e para o meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, ele trazia alguns entendimentos muito duros. Uhum. Foi um momento que, por exemplo, que eu vi uma palestra e descobri que, sei lá, de todos os romances brasileiros, menos de 1% tinham sido escritos por pessoas negras. E que tinha tantos autores que tinham escrito livros, autores que tinham nascido em favelas, tinham publicado livros de sucesso e tal. Então, eu também, ao mesmo tempo que eu fiquei deslumbrado com uma coisa, eu fiquei muito assustado com outra, assim, né? Com a mesma coisa. Uhum. Compreensão da falta de oportunidade. Você viu que tinha uma porta, mas era uma porta minúscula, né? Exatamente. Eu vi que existia esse caminho, mas era um caminho difícil pra caralho. Isso eu tô falando há 10 anos atrás. O mercado literário era outra coisa. Não dá para comparar com hoje em dia. Hoje tá melhor, você acha?
Com certeza. Acho que hoje em dia está muito mais diverso e ficando cada vez mais. Assim, porque nesse sentido não existe comparação. Existem várias outras coisas que a gente pode falar de regressão que a gente teve, mas nesse sentido acho que melhorou bastante. Maneiro. O mercado literário para a gente trabalhar e tal. Então teve esse momento de choque e eu me lembro de eu muito fragilizado falando com a minha mãe, assim, falando assim, mãe, eu tô com medo de me esforçar minha vida inteira para isso e não conseguir fazer nada. E eu lembro da minha mãe falando para mim para eu ficar tranquilo, que ia dar tudo certo, que ela acreditava no meu potencial e tal, e que eu só não podia inventar de fazer um filho. Esse foi o conselho que ela me deu e tal. Caraca. Foi um momento bonito, assim, a gente ficou abraçado e tal, ela tava me dando esse conselho, mas, tipo assim, não faz a mesma merda que eu fiz. Eu entendi que o problema era eu também, no momento. Achei engraçado ela dar justamente esse conselho pro filho dela, né? Mas no momento que eu estava muito fragilizado e fui acolhido, assim, pela minha mãe de uma forma muito linda. Um ano depois, ou 2 anos depois, eu estava batendo na porta da casa dela para voltar a morar com ela para escrever o Sol na Cabeça. Então, cheguei a pensar em desistir, não, mas que eu estava com muito medo. Mas consegui abrir isso logo e fui acolhido pela melhor pessoa possível, né? Que é sua mãe, que estava ali contigo. Então, passou rápido também. Maneiríssimo, porque eu percebo que tem muita gente, principalmente pessoas que estão travadas criativamente ou que não conseguem, assim, desabrochar, que passa justamente pela falta de suporte familiar. Então, muito maneiro ver que tua mãe estava ali naquele momento presente. Sim, super. Que conselho você daria para você quando você estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos de busca expressiva? Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o teu material interno? Eu acho que o conselho que eu daria seria: você não tem todas as respostas e você precisa ter um pouco mais de paciência para poder descobrir e materializar isso. Você era impaciente, né, no começo? Eu acho que eu diria isso por isso, porque quando eu comecei a escrever, eu tinha esse problema. Muitas vezes eu já queria dizer alguma coisa antes de refletir sobre todas as potências dela. Eu consegui explorar uma camada daquilo e deixava várias outras sem tocar, por simplesmente não ter passado por esse exercício de reflexão. Mas tu não acha que foi importante esse teu começo desse jeito? Com certeza. Eu acho que todos os processos são importantes. Era um momento que eu escrevia muito, volume mesmo, escrevia muitas coisas, e que hoje em dia, quando eu consigo achar uma dessas coisas, eu vejo que está muito distante da qualidade que eu esperava com aquilo, mas que tem uma coisa viva, tem uma honestidade muito grande também, que é uma coisa que a adolescência dá para a nossa escrita, coisa assim completamente visceral ali. Então tem muita coisa importante ali. E eu passei por esse processo. Só que ninguém me disse isso. Foi bem árduo, né? Entender. Nesse episódio com o Giovanni, conversamos sobre a relação dele com a arte e com a literatura, ou a contação de história, e como isso serve como base para estruturar a sua percepção da existência, algo sagrado. Desde ouvir as histórias da sua avó, até a alegria de levar seus sobrinhos ao templo da Bienal do Livro, quando ele fez uma participação lá. Como ele mesmo diz, esse papel estruturante da arte funciona assim para muita gente, mas ele foi alguém que conseguiu passar para o outro lado, ou seja, para o lado que produz a arte capaz de estruturar a realidade de outras pessoas. E para fazer essa transição, mesmo tendo se dedicado ao ofício da escrita desde muito cedo, foi muito importante para ele ver que a sua realidade merecia estar nesse espaço sagrado. Vários dos desafios que ele encontrou, muitas vezes por limitações sociais, foram utilizados de uma maneira a elevar sua expressão artística para esse nível. Desde a relação dele com o caminhar, a sua força de vontade para seguir pelo caminho da escrita, até a calma de deixar uma história sair e se desenvolver. E apesar da confiança inabalável no seu trabalho, vimos como o apoio da sua mãe foi essencial quando ele percebeu o quão difícil seria se arriscar para seguir o seu chamado. O que eu aprendi com ele é que falar sobre a nossa realidade é sempre mais potente do que tentar emular as nossas referências. E como é preciso ter paciência na hora de materializar nossos sentimentos, ou pelo menos não ter afobação, para poder elevar o nível da nossa expressão artística. Porque o fluxo criativo não tem a ver com rapidez, mas sim com conforto e aceitação.
Você pode conferir os livros do Giovanni Martins, O Sol na Cabeça e o seu mais recente Via Ápia, nas principais livrarias. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Vitor Marques e a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.